Bom, voltando aqui ao meu estúdio improvisado. Moleque! Né? Vamos para a aula 9 do caderno 2 da frente 1. A gente continua falando da classificação geomorfológica do Brasil, né? Da geomorfologia do Brasil, na realidade das chamadas unidades de relevo dentro do território brasileiro, né? Então, a gente viu lá o início da classificação de relevo do Haroldo Azevedo, 1940, viu lá a classificação de relevo do Aziz Nassib Absaber, na década de 60, e viu a última classificação de relevo do professor Jurandir Ross, na década de 90. Então, no módulo 9, ele começa a tratar, né, de depressões. Passamos lá por planície, passamos por planalto, agora chega em depressões. Vamos lembrar sempre que depressão é aquela forma de relevo que está literalmente encaixada entre planalto e planalto, entre planície e planície, ou entre um planalto e uma planície, correto? A ideia é imaginar que houve um desgaste do material rochoso e dali surgiu evidentemente uma fenda, entre aspas, né? Lugar esse que pode ser preenchido por algum material de processo erosivo distante, tempo geológico. Então as depressões, na realidade, elas são subdivididas em duas. Elas podem ser absolutas, aquela depressão que está abaixo do nível do mar, né? Não sei se você lembra, na América Central aqui tem a fossa de Milwaukee, tem o famoso buraco azul do Belize, né? Antigamente esse trecho aí era conhecido como Triângulo das Bermudas. As aeronaves caíam lá, desapareciam. Que é um ponto de uma depressão absoluta, né? Que está abaixo do nível do mar, e ela tem praticamente 6 quilômetros de profundidade, né? Quando a gente fala em depressão no oceano, a absoluta, né, no oceano, a mais profunda, a Ilha Mariana, Fossa de Camélia, 11 quilômetros de profundidade, ali no sudeste da Ásia, correto? Na realidade, entre o sudeste da Ásia e a Oceania. Tranquilo? E existe também, evidentemente, a chamada depressão relativa. E essa depressão relativa, ela está no continente. Um exemplo clássico de depressão relativa, né, que a gente sempre fala, em praticamente todas as aulas aí, está no Oriente Médio, que é a depressão do chamado Mar Morto, que está a 394 metros abaixo do nível do oceano. Correto? Então a gente parte da planície, passa pelo planalto, chega nas depressões. Não sei se você lembra, na aula anterior eu falei que, se você olhar na linha do horizonte, o nosso relevo ele não é uniforme. Muito pelo contrário, ele tem ondulações. Né? Por quê? Já tinha falado também, grau de resistência da rocha, né? Tempo geológico, aquela coisa toda. Né? Hoje, então, a gente trata... nessa aula, então, a gente trata de depressões. Né? A primeira delas é a depressão marginal norte-amazônica, né? Que separa os planaltos residuais norte-amazônicos da planície do Rio Amazonas. Se você perceber, há um deslocamento aqui, né? Então eu penso lá em depressão marginal norte-amazônica. Eu vou ter a depressão marginal sul-amazônica. Eu tenho o planalto residual norte-amazônico, o planalto residual sul-amazônico. Eu tenho a planície do Rio Amazonas e a calha do rio. A calha do rio é a depressão. Então, sem imaginar o Rio Amazonas sem água, o que você vai ver lá? Lembra? Entre aspas, um buraco. Era pra gente estar desenhando ele aí, né? Eu sempre reclamo de lousa e tal, eu sou meio das antigas mesmo, mas era para estar fazendo um desenho do formato da depressão. Pegar o planalto residual, planície do Rio Amazonas e pegar o formato ali da depressão. O rio, no seu curso normal, veio desgastando o material rochoso. A prova da existência da depressão está literalmente onde? Lá no Golfão Amazônico, onde eu tenho aquela quantidade de sedimentos gigantesca. Não sei se você lembra quando você tirou umas férias lá, né, um tempo atrás, seu pai, sua mãe resolveu dar uma voltinha lá em São Luís do Maranhão. Você não fez, vai fazer ainda, né? Chegou lá, você percebeu que a areia da praia, ela é mais fina, não é? Por que você percebeu isso? Porque ali é zona de deposição de sedimento que veio da calha do Rio Amazonas, que foi desgastando aquela região até transformar aquilo numa depressão. Então a depressão está encaixada entre o Planalto Norte e o Planalto Sul e a planície do Rio Amazonas. A calha é literalmente a depressão
que a gente encontra naquela região, que chama Marginal Norte Amazônica, né? Ele cita também a depressão do Guaporé, que é a área norte da planície do Paraguai, que separa literalmente o Brasil da Bolívia. Percebe uma coisa? Quando ele fala planície do Paraguai, ou do Rio Paraguai, ou do próprio território do Paraguai, o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai formam a Bacia Platina. Se analisar a Bacia Platina, esses rios todos vêm o quê? Escavando material rochoso e formando ali depressão. Você percebeu que se você observar os rios, analisar leito do rio, o assoalho dele, você vai perceber uma diferença grande de profundidade. Professor, por que o rio tem um ponto mais profundo e um ponto menos profundo? Por que eu tenho um rio lá que ele apresenta seixo, né? Fragmentos de rocha, dá para observar na corredeira. Ali ainda está sendo processo de desgaste. Então tem um ponto mais profundo, por quê? Porque a rocha era menos resistente, sofreu a mesma ação de desgaste, que seria a força natural do curso d'água, percorrendo naquele caminho e desgastando mais intensamente. Então, a depressão do Guaporé está literalmente nisso, né? Se você pegar ali os rios da Bacia Platina, eles intensificam o processo erosivo. Professor, significa dizer que essa profundidade vai aumentar cada vez mais? Isso não precisa nem te falar, né? No curso normal do rio, o seu processo natural, desde a sua nascente, a montante, até a sua desembocadura, a jusante, ele vem desgastando todo o material rochoso. Como ele encontra o material rochoso com diferentes graus de dureza, né? Vai ser desgastado de forma diferente. Daí a explicação para as profundidades diferentes no assoalho do rio. Na superfície é a mesma coisa, né? Porque é vento, sol, chuva, intemperismo de todas as formas. Como a rocha apresenta grau de dureza diferente, ela vai ter essa desuniformidade. Então a desuniformidade externa pode ser a mesma deformidade interna, tanto no assoalho de um rio quanto no assoalho de um oceano. Não sei se você lembra, quando você estudou litoral, que o professor sempre fazia assim, ele punha lá na lousa a plataforma continental, depois ele punha o talude, depois ele punha a zona abissal. 3 degraus importantes que sofrem ação de desgaste. Se eu disser a você que são estruturas geológicas diferentes, não é? Na maior profundidade, menor profundidade, menor grau de resistência, maior grau de resistência. Tranquilo? Aí ele fala da depressão sertaneja do Rio São Francisco, deu o nome, né? Sertaneja, Rio São Francisco. É o trecho que o Rio São Francisco passa no sertão. Lembra que o velho Chico ele nasce aí no estado de Minas Gerais, mais precisamente na formação Serra Geral da Canastra, atravessa o estado de Minas Gerais no sentido sul-norte, né? Corta o estado de Minas, atravessa o estado da Bahia no sentido sul-norte, divide a Bahia do estado do Pernambuco, faz sentido oeste-leste, e separa 2 estados, Sergipe e Alagoas, e joga água no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco é um rio anormal. A gente fala depressão sertaneja de São Francisco. Onde está a anormalidade disso, Nilson? Simples. Ele faz um percurso que é diferente dos demais rios brasileiros, né? Ele faz sentido sul-norte, oeste-leste. Os rios normalmente eles jogam água no oceano, são chamados de exorregs, é o caso do São Francisco. Mas tem muitos rios que jogam água no oeste, fazem sentido contrário. A anomalia desse rio aí é porque ele faz os dois. Ele faz sul-norte e ele faz oeste-leste. Depois você dá uma olhadinha no mapa, você vai perceber isso, né? Então o rio sai aqui do interior e faz aquele percurso até a região leste, lá na confluência com o Oceano Atlântico. Ele fala a depressão sertaneja do São Francisco porque atravessa o polígono das secas, né? O Rio São Francisco consegue atravessar o polígono das secas porque em sua nascente, aqui na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, o volume de chuva é intensificado. Por isso que ele consegue atravessar e não secar. Ele é um rio perene, apesar de atravessar o polígono das secas. Então, ele construiu ali uma depressão no seu curso normal, rasgando o território geológico para depositar suas águas e seus sedimentos, dividindo os 2 estados lá, seria Sergipe e Alagoas. Beleza? Ele fala depois da depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Mesma coisa. No Paraná, o que ele fez? Ele foi desgastando suas bordas. Com isso, escavando um leito, formando literalmente uma
depressão. O processo de formação é literalmente o mesmo, de desgaste do material rochoso e formação ali de uma área que seria encaixada, né, literalmente entre os planaltos e as planícies. Quando ele fala depressão periférica da borda leste do Rio Paraná, se você dá uma olhadinha no seu material aí, ele dá uma descrição muito bacana. Procede a leste dos planaltos paranaicos, é uma formação sedimentar paleozoica antiga, né, terreno cristalino, muda de nome dependendo do estado, engloba importantes cidades brasileiras e possui terrenos ondulados, morros testemunhos e cuestas basálticas. Morro Testemunho é o ponto mais alto da região. Cuesta basáltica, na realidade é uma redundância, porque toda cuesta é uma formação basáltica. Lembra que dentro do território brasileiro a gente tem literalmente 4% do território que é magmático. Nessa mesma aula, ele ainda cita algumas planícies e alguns planaltos, né? A planície do Rio Amazonas, vimos o planalto, a planície e Pantanal Mato Grossense, lembra do Pantanal Mato Grossense, que é uma região inundada, porque a topografia é literalmente suave, né? Ele fala da planície da Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim. Lembra que tem um estádio lá do Rio Grande do Sul chamado Beira Rio Guaíba, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, a planície da Lagoa dos Patos, Mirim, elas são interligadas pelo chamado Canal de São Gonçalo, mas é uma topografia suave. A água que preenche esse território vem do Rio Guaíba, daí o nome do estádio lá dos gaúchos, o Beira Rio Guaíba. Planície e tabuleiros litorâneos que acompanham o litoral e são formados por sedimentos marinhos apresentando ora estreitos, ora largos. Também depende do grau de resistência da rocha. Isso é muito importante, tá? Para entender a divisão das unidades de relevo que o Jurandir faz. Porque a ideia de Jurandir foi literalmente essa, né? Pegar ali, literalmente, todas aquelas estruturas que já existiam e associar com a geologia da região. Por quê? Porque ele sabia que eu poderia modificar isso de acordo com o grau de resistência da rocha e passou a dar os nomes regionais para toda essa estrutura. No seu caderno, lá na página 13, tem um mapinha com as unidades de relevo do estado de São Paulo. Ele fala de Planalto Ocidental, Depressão Periférica e Planalto Oriental, além da chamada planície litorânea, que para nós é a mais importante, né? Que ela se estreita ao norte, alarga-se ao sul em direção ao Vale do Ribeira. É verdade, ela começa larga lá no Nordeste e vem se estreitando até chegar no Vale do Ribeira. Se você não lembra o que é o Vale do Ribeira, pensa no trecho entre São Paulo e Curitiba. No meio do caminho está o Vale do Rio Ribeira de Iguape, que joga água do Oceano Atlântico. Não sei se você já ouviu falar da Ilha Comprida, Cananéia, é o trecho importante ali. Tem uma cidade muito importante, talvez você conheça, seja Registro. Então você sair aí do estado de Minas Gerais, né? Pegar aí a 050, saindo aqui para o estado de São Paulo. Terminou a 050, atravessou o Rio Grande, pegou a rodovia Anhanguera, foi até São Paulo. Da rodovia Anhanguera, que é uma SP, você pegou ali o Rodoanel, caiu na rodovia Regis Bittencourt, que é 116. Ela vai até o trecho de Curitiba. No meio do caminho está o Vale do Rio Ribeira de Iguape. O Rio Ribeira de Iguape, ele joga as águas ali na Ilha Comprida. A Ilha Comprida é uma formação de restinga, um cordão arenoso que recebeu o material que veio do interior, literalmente, né, da região do Rio Ribeira de Iguape. Então ele fala da planície litorânea ali, naquele ponto, como sendo mais importante por causa de uma formação de restinga, que é a Ilha Comprida. A gente tem várias no Brasil. Talvez a restinga mais famosa seria a restinga no Rio de Janeiro, que vai da Marambaia à Joatinga. Constitui uma das restingas mais importantes do mundo, um dos cordões arenosos mais importantes do mundo e de maior extensão. Chego a dizer, depois até vou conferir, você confere também, a restinga que vai da Joatinga a Marambaia, ela provavelmente é a maior do mundo, mas tem a ver com a deposição de sedimentos, né, que foram preenchendo a planície litorânea e que a gente observa na hora que vê o estreitamento dela no sentido norte-sul, culminando o estreitamento na região do Rio Ribeira de Iguape, correto? Até a próxima. Beijo, pessoal!